Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Oi, Isa. Oi para todo mundo que escreveu aí, Fê, Bia, Bruno, Adri, Mari, Marina. É, pessoal, lembrando vocês hoje que hoje é o último dia das inscrições para o Canguru, tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu e tem vontade de se inscrever, não esqueçam de fazer isso hoje até as 2 da tarde. Tá? Os links lá já estão todos certinhos. Eu lembro que o Gabriel tinha falado para mim que no comecinho da aula passada o link não estava funcionando. Eles já estão funcionando desde quarta-feira. Então, não deixem de acessar lá o link e se inscrever caso seja do interesse de vocês, tá bom? Não percam aí essa oportunidade que ela é bem legal. Fora isso, antes de eu passar as instruções da aula de hoje, eu queria fazer só uma rápida devolutiva da parte dissertativa da atividade avaliativa. Eu peguei algumas imagens aqui para mostrar para vocês de coisas que eu queria mencionar para vocês tomarem cuidado, tá? Uma coisa que eu observei bastante e que só dá para observar de fato quando a gente tem atividades avaliativas dissertativas é a questão da linguagem matemática, né? Como vocês estão se comportando em relação à linguagem. E, né, num teste isso acaba saindo prejudicado, porque eu não vejo a resolução de vocês, eu não corrijo a partir da resolução de vocês, mas numa atividade dissertativa eu consigo ter esse parâmetro melhor. Então, algumas coisas para a gente ajustar, pessoal, principalmente de coisas novas que vocês nunca tinham visto antes, como é o caso das razões trigonométricas. A gente nunca escreve seno e cosseno sozinho, tá? O seno é sempre referente a um ângulo e o cosseno é sempre referente a um ângulo também. Então, escrever seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui não faz muito sentido matematicamente. A gente precisa colocar acompanhado o ângulo sobre o qual você está se referindo, mesmo que seja um ângulo qualquer. Então, mesmo que seja um alfa, você precisa escrever que é seno ao quadrado de alfa. Opa, deixa eu trocar aqui para ficar ruim de ver. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Tá bom? É extremamente importante que vocês coloquem esse ângulo, e aí se for um ângulo, enfim, 30 graus, vocês poderiam colocar seno ao quadrado de 30 graus mais cosseno ao quadrado de 30 graus, tá? E aí não tem problema escrever dessa forma que apareceu aqui, deixa eu reescrever aqui, poderia ser seno ao quadrado de alfa, ou vocês podem escrever também seno de alfa ao quadrado. Né? Essas duas formas estão corretas, a única coisa que não pode confundir é colocar o alfa ao quadrado, porque aí é outra história. Né? Aí você está elevando o ângulo ao quadrado, é outra coisa. Então, vocês podem escrever de qualquer uma dessas formas, mas é importante que toda vez que vocês escreverem seno, cosseno, tangente, vocês sempre coloquem um ângulo acompanhando, mesmo que esse ângulo seja desconhecido e vocês chamem de alfa no comecinho, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Tudo bem em relação a isso, pessoal? Tá claro o que eu Gui, quis eu tenho uma dizer? dúvida. Diga. Eu posso no começo, tipo, na primeira fala só, eu colocar que é o seno ao quadrado de 36,9, mas depois eu continuar só como seno? Sempre coloca o ângulo. Então, a opção, Tá. Lucas, é você escrever que o alfa é igual a 36,9, para você não ter Ah, que ficar entendi. escrevendo isso toda vez, mas sempre tem que estar acompanhado de um ângulo, tá bom? Tá bom, beleza. Aí, que mais? Além disso, outros cuidados para tomar. Um deles já está aqui, inclusive, aparece nessas duas imagens. Olhem só o que está acontecendo aqui. Essa pessoa que fez exatamente o que essa pessoa também... Não, desculpa. Essa pessoa também fez aqui. Olhem só o que aconteceu. Ela colocou seno de 36,9 graus é igual a 16 sobre 25, que na verdade era o que estava acontecendo aqui em cima antes, né? Então, o seno de 36,9 ao quadrado era 16 sobre 25. E aí, ela tirou a raiz quadrada dos dois lados, mas, na verdade, aqui ela já escreveu o seno de 36,9 graus é igual a 16 sobre 25, que é igual a 4 quintos. Né? Na verdade, 16 sobre 25 não é igual a 4 quintos. Tem que tomar bastante esse cuidado. Eu entendi o que a pessoa quis dizer com isso, mas exatamente, faltou, que nem o Lucas está falando, uma raiz quadrada aqui em cima de tudo isso, né? Tem que tomar esse cuidado, porque 16 sobre 25 não é a mesma coisa que 4 quintos, assim como o que aconteceu aqui embaixo, tá? Essa pessoa fez tudo de uma vez, mas faltou, na verdade, aqui, ao invés de igual, colocar uma flechinha e falar, então, o seno de x é igual a 4 quintos.
Tá? Então, é outra coisa que vocês precisam tomar cuidado. Isso aconteceu em muitos, muitos casos, tá, pessoal? Não foi um ou dois. Eu trouxe 2 exemplos, mas aconteceram em várias outras situações também. Então, tomem cuidado. Eu não posso igualar alguma coisa que é diferente uma da outra. Então, eu tenho que fazer a flechinha do então, aí eu tiro a raiz dos dois lados. Seno de x é igual a raiz de 16 sobre 25, ou então 4 sobre 5. Tá bom? Aí tudo bem. Mas 2 coisas sobre isso ainda. Aqui, por exemplo, isso também tem que tomar cuidado, tá? Porque, mais uma vez, a pessoa aqui, eu entendo que ela quis representar a raiz quadrada de tudo isso daqui. Mas desse jeito que está escrito, para quem lê, está escrito raiz quadrada de 16 sobre 25. Ou seja, isso aqui daria 4 sobre 25 e não 4 sobre 5. Então, mais um cuidado aí para vocês tomarem. Ou vocês colocam a raiz quadrada envolvendo toda a fração, essa é uma opção. A outra opção é vocês colocarem a raiz quadrada no numerador e no denominador. Isso também estaria correto. Tá? Então, tomem esse cuidado aí para não parecer algo que não é exatamente o que vocês estão querendo dizer. E aí, uma última coisa, em relação a todos esses que apareceram aqui. Faltou aquela história de pensar que isso pode ser mais ou menos. Né? Então, porque se eu estou tirando a raiz quadrada dos dois lados, quando eu tiro a raiz quadrada, vocês sabem que a gente tem que poderia ser mais ou menos, né? Porque o menos ao quadrado vai ficar mais, e o mais ao quadrado também vai ficar mais. Então, vocês viram isso, já estudaram bastante isso no fundamental, e a gente já retomou isso em alguns momentos. Tem que tomar esse cuidado. Quando vocês forem tirar a raiz quadrada dos dois lados, vocês vão falar que seno de 36,9 é mais ou menos raiz de 0,64. E aí eu coloquei na rubrica um espaço para marcar se vocês colocaram esse mais ou menos ou não, e se vocês justificaram por que deveria ser mais, né? Qual seria a justificativa correta para isso? E algumas pessoas colocaram uma justificativa que eu considerei correta, mas não é 100% correta. O que acontece? Muitas pessoas falaram, olha, eu sei que precisa ser positivo porque não existem senos negativos. E a gente mencionou, por enquanto, que os ângulos que a gente vai trabalhar, de fato, todos eles têm senos positivos. Né? Porque a gente está falando aqui, seno de alfa, cosseno de alfa. Eu fiz esse desenho da circunferência trigonométrica para vocês. Né? E aí, por enquanto, os ângulos que a gente está trabalhando, por estar trabalhando em triângulos, a gente só está considerando entre 0 e 180 graus. Agora, percebam que existem sim ângulos com senos negativos, tá? São os ângulos entre 180 e 360 graus. Então, por exemplo, o seno de 181 já seria negativo, como o Felipe está falando, tá? Porque aí ele cairia aqui nessa parte negativa do eixo. Então, quando vocês forem justificar isso, a justificativa correta é que esse ângulo tem que ter seno positivo, porque estamos falando de um ângulo agudo, como era aquele caso, ou então de um ângulo entre 0 e 180 graus. E aí isso justifica porque que o seno precisa ser positivo. Tá? E quando vocês forem justificar se o cosseno é positivo ou negativo, vocês vão analisar, olha, eu estou falando de um ângulo entre 0 e 90 graus, portanto o cosseno é negativo, ou eu estou falando de um ângulo entre 90 e 180 e por isso o cosseno é negativo. Tá? Então, mais uma coisa para vocês ficarem atentos aí, principalmente em relação a essa parte de geometria. A parte de álgebra, em geral, vocês foram bastante bem. Eu deixei também alguns comentários nas avaliações de vocês. Tô calmo, Lucas, pode falar a pergunta. Qual é a regra para o cosseno? Então, Lucas, olha aqui para a circunferência trigonométrica, né? Aqui é o eixo positivo dos cossenos. E aqui seria o eixo negativo dos cossenos. Então, Lucas, todos os ângulos que estão daqui até aqui, né? E o que é esse daqui até aqui? Aqui é o zero, né? O ângulo de 0 graus, e aqui seria o ângulo de 90 graus. Lembrando que a gente mede o ângulo assim, né? Tipo, sempre saindo do eixo do lado positivo do eixo das abscissas e indo no sentido anti-horário até chegar na minha reta que eu quero medir o ângulo exatamente. Né? Então, por exemplo, esse aqui, eu teria que fazer isso daqui para ver qual é o ângulo que eu estou falando. Então, toda vez que eu fizer esse ângulozinho e ele cair do lado esquerdo do cosseno, é porque ele vai ter um cosseno negativo. Se ele cair do lado direito, é porque o cosseno dele é positivo. Então, no caso de 0 a 90 graus, ele tem cossenos positivos. Depois, de 90 a 180, os cossenos são negativos.
de 180 a 270 também são negativos e de 270 até 360 são positivos. Mas esses aqui de baixo a gente ainda não está vendo. A gente está falando só por enquanto entre 0 e 180 graus. Tá bom? Fê, eu considerei sim. Dá uma olhadinha lá, qualquer coisa você me manda a pergunta depois, tá bom? Mas deve estar tudo certo. Se você fez do jeitinho correto, deve estar certo. Diga, Edu. Então, isso, Edu, não era para ter saído a nota nem comentário mesmo. Eu vou lançar, que nem o Fê perguntou agora, essas notas depois das aulas de hoje, tá bom? Então, depois das 2 aulas que eu for dar, eu vou lançar isso para vocês terem acesso e aí darem aquela olhada. E na semana que vem eu vou até deixar disponível também para vocês enviarem uma mensagem, caso vocês queiram que eu avalie alguma das perguntas, tá bom? Isso eu vou jogar lá para a semana que vem, porque eu já tinha planejado a lição de hoje. Então, lá na semana que vem eu dou um tempo para vocês, enfim, enviarem um questionamento sobre a minha correção, caso vocês tenham. Mas, de qualquer jeito, vocês já vão ter acesso à rubrica, aos meus comentários. Se, por acaso, na sua prova não aparecer marcações em vermelho, né, as minhas anotações, às vezes o Mobile Virtual desaparece com elas. Então, você me dá um toque. Se você não conseguir entender pela rubrica a minha correção, me dá um toque que eu coloco lá de novo os comentários. Tá bom, gente? Então, não deixem de dar uma conferida a partir de hoje à tarde os resultados de vocês. E aí, na semana que vem, eu dou esse espaço para vocês enviarem pedidos de reconsideração, caso seja necessário. Tá bom? Para a aula de hoje, é o mesmo esquema de uma aula que a gente fez há mais ou menos umas 3, 4 semanas sobre o teorema dos cossenos. Então, de novo, vocês têm aquele fluxograma e aí vocês vão seguindo cada uma das etapas. Então, é só olhar lá de novo a página da aula de hoje e verificar qual é a sequência de coisas que vocês têm que fazer. Vocês começam todos pelo mesmo teste e aí sempre vai aparecer o feedback. Você acertou, então faça tal coisa, ou você errou, então faça tal coisa. E aí vocês vão seguindo nesse fluxo até o final da aula de hoje, tá bom? A direção tem algumas questões para vocês elaborarem mais essa parte desse novo teorema que vocês vão discutir hoje. E aí a gente, na sexta-feira que vem, tira as dúvidas sobre esse assunto e faz mais algumas questões sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. Bom trabalho. Nos vemos terça-feira, pessoal. Obrigado e bom final de semana para vocês.